Olá, meus amados irmãos e minhas queridas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor infinito de Nossa Senhora estejam com todos vocês nesta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025. Que o Espírito Santo derrame sobre cada um de vocês as suas bênçãos mais preciosas e que Maria Santíssima os cubra com seu manto protetor neste início de semana que se apresenta diante de nós com tantas possibilidades e esperanças renovadas. Meus queridos filhos de Deus, hoje eu venho até vocês com o coração transbordando de gratidão ao nosso Pai Celestial, porque sei que Ele nos concedeu mais uma oportunidade preciosa de respirar, de viver, de amar e de servir ao próximo com dedicação. Agradeço a Deus por cada um de vocês que está aqui conosco, buscando fervorosamente a presença do Senhor através desta santa oração. Agradeço pelo dom sagrado da vida que pulsa vigorosamente em nossos corações, pelo ar puro que enche nossos pulmões a cada instante, pelo pão nosso de cada dia que alimenta nossos corpos e pela fé inabalável que sustenta nossas almas, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores da nossa caminhada terrena. Senhor Jesus, eu te agradeço profundamente por este novo dia que se levanta cheio de luz e esperança. Por esta segunda-feira abençoada que marca gloriosamente o início de uma nova semana repleta de possibilidades infinitas, oportunidades únicas e esperanças renovadas que brotam do teu coração misericordioso. Agradeço pelos pequenos milagres cotidianos que acontecem a cada instante em nossas vidas, pela força sobrenatural que tu nos concedes para enfrentar corajosamente os desafios mais árduos, pela coragem divina que brota abundantemente em nossos corações, quando parece que não há mais saída, quando as portas se fecham e os caminhos parecem bloqueados. Obrigado, meu Deus bondoso, pela família querida que nos cerca com amor, pelos amigos verdadeiros e fiéis que tu colocaste em nosso caminho, pelo trabalho digno que enobrece nossas mãos laboriosas, pelo teto sagrado que nos abriga e protege das intempéries da vida, pelo alimento que não nos falta e pelo descanso reparador que nos fortalece para uma nova jornada. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, porque é na confiança plena e inabalável em Ti, Senhor misericordioso, que encontramos a paz verdadeira que o mundo não pode dar, a alegria genuína que não depende das circunstâncias externas e a esperança viva que nos sustenta mesmo nas horas mais sombrias. Neste momento sagrado de oração, meus irmãos amados, eu quero convidar cada um de vocês a abrir completamente o coração diante do nosso Pai Celestial, sem reservas, sem medos, sem vergonha. Sabemos que há dores profundas que carregamos em silêncio, feridas antigas que sangraram por tanto tempo que já se tornaram parte da nossa história pessoal. Há lágrimas amargas que derramamos na solidão da madrugada, quando o mundo todo dorme em paz e nós permanecemos acordados, lutando bravamente contra os fantasmas assombrados do passado doloroso e as incertezas aterrorizantes do futuro incerto. Senhor Jesus Cristo, Tu conheces intimamente os desertos áridos pelos quais estamos passando neste momento. Tu vês claramente as nossas lágrimas silenciosas antes mesmo que elas toquem delicadamente o nosso rosto cansado. Tu ouves atentamente os nossos gemidos profundos quando nem mesmo conseguimos formar palavras adequadas para expressar completamente a nossa dor interna, quando a angústia é tão intensa que apenas o silêncio consegue traduzir o que sentimos no coração. Hoje, meu Deus compassivo, eu entrego solenemente a Ti todas as angústias opressoras que nos sufocam, todos os medos paralisantes que nos impedem de avançar, todas as ansiedades destrutivas que roubam impiedosamente o nosso sono reparador e perturbam gravemente a nossa paz interior.
Há entre nós, Senhor, corações completamente partidos pela desilusão cruel, pessoas queridas que sorriem corajosamente por fora, mas estão completamente destroçadas por dentro, carregando dores que ninguém consegue enxergar ou compreender verdadeiramente. Há quem carrega o peso esmagador da traição inesperada, da rejeição dolorosa, da solidão profunda e devastadora que corrói lentamente a alma como um veneno mortal. Há filhos amados que se afastaram do lar paterno, pais desesperados que não sabem mais como alcançar efetivamente seus filhos perdidos. Casamentos sagrados que parecem naufragar perigosamente nas tempestades violentas da incompreensão, da falta de diálogo e do egoísmo humano. Meu Deus misericordioso, hoje eu coloco reverentemente diante de Ti todas as nossas dores emocionais mais profundas, todas as feridas que sangram internamente, todos os traumas que marcaram nossa existência. Cura, Senhor Todo-Poderoso, os corações completamente feridos e destroçados. Restaura milagrosamente as esperanças que pareciam perdidas para sempre. Renova sobrenaturalmente a nossa fé vacilante quando ela fraqueja diante das provações mais severas e dos desafios mais intensos. Tu que ressuscitaste gloriosamente Lázaro do túmulo frio da morte, ressuscita também os nossos sonhos mais queridos que pareciam mortos e definitivamente sepultados no cemitério das desilusões. Tu que transformaste miraculosamente água comum em vinho seleto nas bodas de Caná, transforma hoje as nossas lágrimas amargas em alegria transbordante, as nossas derrotas humilhantes em vitórias gloriosas, os nossos desertos áridos em jardins floridos e perfumados. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, porque mesmo quando não conseguimos compreender completamente os teus caminhos misteriosos, sabemos com absoluta certeza que eles são perfeitos e nos conduzem sempre, invariavelmente, ao nosso bem maior e à nossa felicidade eterna. Senhor Jesus Cristo, há tantos irmãos queridos entre nós que lutam corajosamente contra enfermidades graves que abalam não apenas o corpo físico, mas também o espírito e a alma. Há quem enfrenta diagnósticos médicos que geram medo intenso e incerteza avassaladora, tratamentos desgastantes que enfraquecem o organismo, dores físicas intensas que parecem não ter fim, que roubam o sono e a tranquilidade, que limitam os movimentos e restringem as atividades mais simples da vida cotidiana. Hoje, meu Deus compassivo, eu clamo fervorosamente pela tua misericórdia infinita sobre todos os enfermos que sofrem. Que o teu poder sobrenatural de cura se manifeste poderosamente sobre cada célula microscópica, cada órgão vital, cada sistema complexo do corpo daqueles que padecem e esperam pela tua intervenção divina. Tu que curaste milagrosamente os leprosos rejeitados pela sociedade, devolveste a vista aos cegos que viviam nas trevas, fizeste os paralíticos caminharem novamente e os mudos proclamarem as tuas maravilhas. Estende hoje as tuas mãos curadoras e poderosas sobre todos nós que necessitamos da tua intervenção. Cura não apenas os nossos corpos físicos debilitados, mas principalmente as nossas almas feridas e machucadas. Cura as feridas profundas da rejeição cruel, da mágoa persistente, do ressentimento corrosivo que envenenam o coração. Cura os traumas dolorosos do passado que ainda nos assombram como fantasmas, que invadem nossos pensamentos e perturbam nossa paz. Cura as dependências químicas que nos escravizam, os vícios destruidores que nos aprisionam, os hábitos nocivos que nos afastam perigosamente de Ti e da nossa verdadeira identidade como filhos amados. Pai Celestial, sabemos que muitos dos nossos irmãos queridos enfrentam neste momento crises financeiras severas que parecem não ter solução humana possível.
Há contas que se acumulam assustadoramente, dívidas que crescem exponencialmente como bolas de neve, necessidades básicas fundamentais que não conseguem ser supridas adequadamente. Há o desemprego cruel que bate insistentemente às portas, o negócio familiar que não prospera apesar dos esforços, os planos cuidadosamente elaborados que se desfazem completamente diante das circunstâncias adversas e imprevistas. Mas nós sabemos, Senhor provedor, que Tu és o Deus da provisão abundante, o Deus que faz chover maná nutritivo do céu, que multiplica miraculosamente pães e peixes para alimentar multidões famintas, que abre fontes cristalinas no deserto mais árido para saciar a sede dos viajantes exaustos. Hoje, meu Deus generoso, eu te peço humildemente que abras as janelas dos céus e derrames bênçãos financeiras abundantes sobre os teus filhos necessitados. Que tu abras portas douradas de oportunidade, onde antes havia apenas muros intransponíveis de impossibilidade. Que tu toques misericordiosamente o coração de pessoas influentes e poderosas para que favoreçam generosamente aqueles que precisam desesperadamente de uma oportunidade única na vida. Que tu multipliques sobrenaturalmente o pouco que temos nas mãos, assim como multiplicaste milagrosamente a oferta modesta da viúva pobre que depositou suas últimas moedas no tesouro do templo. Eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas cooperarem harmoniosamente para o bem supremo daqueles que Te amam de todo o coração e confiam plenamente na Tua providência divina. Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu te invoco neste momento solene com toda a reverência profunda e todo o amor ardente que há em meu coração humano. Vem Consolador prometido solenemente por Jesus Cristo, vem habitar em nós de forma plena, completa e definitiva. Sopra suavemente sobre nós o teu consolo divino e refrigerante, especialmente sobre aqueles corações que se sentem completamente abandonados, esquecidos pelo mundo, incompreendidos pelos próprios familiares e amigos mais próximos. Derrama abundantemente sobre nós a Tua paz sobrenatural que excede todo entendimento racional, a Tua alegria celestial que não depende das circunstâncias externas mutáveis, o Teu amor infinito e incondicional que expulsa definitivamente todo medo paralisante, toda insegurança destrutiva, toda dúvida corrosiva que tenta se instalar em nossos corações. Espírito Santo Consolador, eu te peço fervorosamente que ilumines completamente as nossas mentes ofuscadas com a Tua sabedoria celestial, com a Tua inteligência divina, com o Teu discernimento sobrenatural. Há decisões importantes e cruciais que precisamos tomar com urgência, caminhos divergentes que precisamos escolher sabiamente, direções futuras que precisamos definir com clareza e certeza. Sem a Tua luz orientadora, caminhamos como cegos perdidos em terra estranha e perigosa. Com a Tua orientação segura e confiável, encontramos o caminho correto mesmo na escuridão mais densa e aterrorizante. Liberta-nos completamente, Espírito Divino, de todos os medos irracionais que nos paralisam e impedem nosso crescimento. Do medo aterrorizante do futuro incerto, do medo da morte inevitável, do medo da rejeição dolorosa, do medo do fracasso humilhante, do medo do abandono, do medo da solidão, do medo de não sermos amados verdadeiramente. Substitui todos esses medos destrutivos pela confiança inabalável em Deus Pai, pela certeza absoluta de que somos amados incondicionalmente, pela convicção profunda de que absolutamente nada pode nos separar do amor eterno de Cristo Jesus. Espírito Santo regenerador, cura milagrosamente as nossas memórias feridas e traumatizadas. Há lembranças dolorosas que nos torturam mentalmente,
experiências traumáticas que marcaram profunda e indelevelmente as nossas almas sensíveis, palavras cruéis que foram pronunciadas contra nós e que ainda ecoam persistentemente em nossos corações, causando dor insuportável, humilhação e vergonha. Hoje, Divino Consolador, eu te peço humildemente que passes o teu bálsamo suave e cicatrizante sobre essas feridas supuradas, que transformes miraculosamente essas memórias dolorosas em testemunhos poderosos da tua graça restauradora e do teu poder regenerador. Derrama generosamente sobre nós, Espírito Santo Santificador, os teus 7 dons mais preciosos e necessários. O dom da sabedoria para discernir claramente a vontade perfeita de Deus em todas as circunstâncias. O dom do entendimento para compreender profundamente os mistérios divinos mais sublimes. O dom do conselho para orientar adequadamente aqueles que nos procuram em busca de direção. O dom da fortaleza para perseverar corajosamente nas dificuldades mais intensas. O dom da ciência para conhecer cada vez mais profundamente o amor infinito de Deus. O dom da piedade para viver com santo temor e reverência. E o dom do temor de Deus para nos mantermos sempre humildes e pequenos diante da sua majestade infinita. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Porque o Espírito Santo é verdadeiramente aquele que nos capacita sobrenaturalmente para todas as coisas impossíveis, que nos fortalece poderosamente na fraqueza humana e nos sustenta firmemente na caminhada terrena rumo à pátria celestial. Maria Santíssima, Mãe querida e amada, eu me dirijo respeitosamente a ti com a mesma confiança inocente de uma criança pequena que corre desesperadamente para os braços acolhedores da mãe quando se sente ameaçada pelos perigos do mundo. Tu, que foste escolhida especialmente por Deus Pai para ser a mãe virginal do Salvador da humanidade. Tu que disseste sim, generoso e corajoso, ao projeto divino, mesmo sem compreender completamente o que isso significaria para a tua vida. Tu que permaneceste firme e corajosa aos pés ensanguentados da cruz, quando todos os outros discípulos fugiram apavorados. Hoje eu te peço humildemente que intercedas maternalmente por todos nós, junto ao teu Filho, amado Jesus Cristo. Cobre-nos protetoramente com o teu manto sagrado e protetor, Mãe Santíssima e Imaculada. Que sob a tua proteção maternal encontremos segurança completa contra todos os males físicos e espirituais que nos ameaçam constantemente. Protege carinhosamente as nossas famílias queridas, os nossos filhos preciosos, os nossos lares sagrados. Afasta definitivamente de nossas casas toda influência maligna e destruidora, toda discórdia familiar, toda enfermidade, todo espírito de divisão e de ódio. Que a tua presença maternal e santificadora transforme os nossos lares simples em pequenos santuários domésticos, onde Deus é adorado fervorosamente e o amor reina soberano sobre todos os relacionamentos. Mãe querida e compassiva, tu que passaste à frente das causas humanamente impossíveis de tantos filhos teus ao longo dos séculos passados, passa também à frente das nossas causas mais difíceis e complicadas. Há situações complexas em nossas vidas que parecem não ter absolutamente nenhuma solução humana possível. Problemas crônicos que se arrastam penosamente há anos sem a menor perspectiva de melhora. Relacionamentos destruídos que parecem perdidos definitivamente para sempre, sem qualquer possibilidade de reconciliação ou restauração. Mas nós sabemos com certeza absoluta que para ti, que és a mãe do próprio Deus encarnado, absolutamente nada é impossível ou difícil demais. Leva carinhosamente ao teu Filho Jesus todas as nossas súplicas mais urgentes, todas as nossas necessidades mais prementes, todos os nossos clamores mais desesperados.
Tu que transformaste milagrosamente água comum em vinho seleto nas bodas de Caná, através da tua intercessão poderosa, transforma também as nossas lágrimas amargas em alegria transbordante, os nossos sofrimentos insuportáveis em bênçãos abundantes, as nossas provações dolorosas em vitórias gloriosas que glorifiquem eternamente o nome do Senhor. Tu que estiveste presente no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu poderosamente sobre os apóstolos amedrontados, intercede fervorosamente para que ele desça também sobre nós com poder renovador e transformador. Que sejamos completamente cheios do Espírito Santo para testemunhar com coragem inabalável o Evangelho Salvador de Cristo. Para amar generosamente sem medidas egoístas, para perdoar incondicionalmente sem limites, para servir abnegadamente sem esperar recompensa terrena. Maria Imaculada, tu que conheces intimamente as dores indescritíveis da maternidade, consola carinhosamente todas as mães que sofrem intensamente por causa dos filhos queridos. Consola especialmente aquelas mães que perderam filhos prematuramente, que viram seus pequenos tesouros partirem inesperadamente para a casa do Pai antes do tempo humanamente esperado. Consola as mães que têm filhos distantes fisicamente, rebeldes espiritualmente, perdidos nos caminhos perigosos do mundo sedutor. Intercede poderosamente para que esses filhos pródigos encontrem rapidamente o caminho de volta ao lar paterno, de volta aos braços amorosos de suas famílias, de volta ao coração misericordioso de Deus Pai. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, porque quem confia plenamente em Maria Santíssima, automaticamente confia naquele que ela sempre aponta com humildade. Jesus Cristo, seu Filho divino e nosso único Salvador. Mãe Santíssima e Imaculada, eu te peço também, especialmente pelas vocações religiosas em nossa época, que muitos jovens generosos respondam corajosamente ao chamado divino de Deus para a vida consagrada, para o sacerdócio santo, para a vida religiosa dedicada completamente ao serviço de Deus e do próximo necessitado. Que tu, que foste a primeira pessoa a dizer sim generoso ao chamado divino, inspires outros corações jovens a se entregarem completamente ao serviço abnegado de Deus e da humanidade sofredora. Neste momento sagrado de oração comunitária, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos juntos recitar com devoção profunda as orações sagradas que nos foram ensinadas pelo próprio Jesus Cristo e pela tradição milenar da nossa Santa Igreja Católica. Vamos orar com fé inabalável, com devoção sincera, sabendo com certeza que cada palavra que pronunciamos com o coração chega diretamente aos ouvidos misericordiosos de Deus, como incenso suave e perfumado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, agora que elevamos sinceramente nossos corações a Deus através dessas orações sagradas e milenares, eu quero convidá-los carinhosamente a fazerem desta segunda-feira um dia verdadeiramente especial, um dia marcado indelevelmente pela presença tangível de Deus em suas vidas cotidianas. Não permitam que esta semana comece sem que vocês tenham se conectado profunda e intimamente com o Criador do Universo, sem que tenham entregue completamente a Ele todos os seus planos futuros, sonhos mais queridos e expectativas mais profundas. Que cada manhã desta semana seja iniciada religiosamente com uma oração sincera, com um momento precioso de intimidade pessoal com Deus. Que cada noite seja encerrada gratamente com gratidão genuína pelas bênçãos recebidas, mesmo que tenham sido pequenas aos olhos humanos limitados, mas gigantescas aos olhos misericordiosos de Deus. Lembrem-se sempre de que Deus está infinitamente mais interessado no nosso coração sincero do que nas nossas circunstâncias externas. Mais preocupado amorosamente com o nosso crescimento espiritual do que com o nosso conforto material temporário. Há uma promessa lindíssima nas Sagradas Escrituras que declara com autoridade: todas as coisas cooperam harmoniosamente para o bem daqueles que amam a Deus de todo o coração. Isso significa claramente que mesmo as situações mais difíceis e dolorosas, mesmo as provações mais intensas e desafiadoras, mesmo os desertos mais áridos e desoladores, podem ser transformados miraculosamente por Deus em bênçãos abundantes para as nossas vidas. O que parece ser um obstáculo intransponível pode se tornar uma oportunidade única. O que parece ser uma derrota humilhante pode se tornar uma vitória gloriosa. O que parece ser um fim definitivo pode se tornar um novo começo esperançoso. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Porque Deus Pai nunca desperdiça nenhuma lágrima derramada, nenhuma oração sincera, nenhum sofrimento dos seus filhos amados. Tudo tem um propósito divino no plano perfeito de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente com nossos olhos humanos limitados. Eu quero falar também especialmente para aqueles corações que estão passando por momentos de solidão profunda e devastadora. Há pessoas preciosas que se sentem completamente abandonadas por todos, incompreendidas pelos mais próximos, rejeitadas pela sociedade. Quero dizer a vocês com toda a certeza: nunca, jamais estão verdadeiramente sozinhos. Deus está com vocês a cada segundo da existência, a cada respiração vital, a cada batida do coração. Ele é o amigo fiel que nunca abandona, o pai amoroso que nunca rejeita, o amor incondicional que nunca falha nem desaponta. Mesmo quando todos os outros se afastam cruelmente, quando os amigos se tornam estranhos, quando a própria família não compreende, Deus permanece eternamente fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O seu amor por vocês não diminui com os seus erros humanos, não se cansa com as suas fraquezas naturais, não se abala com as suas quedas temporárias. Pelo contrário, é exatamente nos momentos de maior fragilidade que ele se revela com maior intensidade e proximidade. Para aqueles que lutam bravamente contra vícios destruidores e dependências escravizadoras, quero declarar com convicção: há esperança real e concreta. Não importa há quanto tempo vocês estão presos nessas cadeias invisíveis, mas reais. Não importa quantas vezes já tentaram se libertar e falharam miseravelmente. Deus tem poder sobrenatural para quebrar toda corrente, para romper toda prisão, para libertar definitivamente todo cativo. Mas Ele precisa da cooperação sincera de vocês. Precisa que vocês genuinamente desejem a libertação e estejam dispostos a lutar corajosamente por ela.
A cada dia que nasce, a cada momento que passa, tomem a decisão consciente de escolher a vida em abundância, de escolher a liberdade verdadeira, de escolher Deus acima de tudo. Não tentem fazer tudo de uma vez, mas deem um passo firme de cada vez, uma vitória pequena, mas real de cada vez. Deus honrará cada esforço sincero, cada tentativa genuína, cada movimento na direção correta. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, porque Deus é verdadeiramente especialista em transformar completamente vidas, em escrever histórias lindas sobre páginas que pareciam manchadas definitivamente para sempre. Quero também dirigir palavras especiais e encorajadoras aos pais e mães que estão aqui conosco. Sabemos que educar filhos nos dias atuais é um desafio imenso e complexo. Há tantas influências negativas perigosas, tantas tentações sedutoras, tantos perigos reais que rondam constantemente os nossos jovens. Mas não desanimem nunca, não desistam jamais, não percam a esperança. Continuem orando fervorosamente pelos seus filhos, continuem sendo exemplo vivo de fé e de amor. Continuem demonstrando os valores eternos do reino de Deus através das suas atitudes cotidianas. Lembrem-se sempre de que as orações sinceras de uma mãe e de um pai têm poder especial e extraordinário diante de Deus. Há uma força sobrenatural na intercessão dos pais pelos filhos. Mesmo quando parece que as suas palavras não estão sendo ouvidas, mesmo quando parece que o seu exemplo não está sendo seguido, continuem semeando com perseverança. A semente da palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre produz fruto abundante no tempo determinado por Deus. Para os filhos que estão ouvindo esta oração, quero dizer com carinho: honrem sempre seus pais. Mesmo que eles não sejam perfeitos, mesmo que tenham cometido erros humanos, eles merecem genuinamente o seu respeito e o seu amor incondicional. Deus colocou vocês naquela família específica por um propósito divino, e parte significativa do seu crescimento espiritual passa pela forma como vocês se relacionam amorosamente com aqueles que lhes deram a vida. Se há mágoas antigas, se há ressentimentos acumulados, se há feridas causadas pelos pais, entreguem completamente tudo isso a Deus. Permitam que Ele cure milagrosamente essas feridas e restaure sobrenaturalmente esses relacionamentos familiares. A vida é extremamente curta para ser desperdiçada com brigas desnecessárias, com orgulho destrutivo, com rancor corrosivo. O perdão genuíno liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa generosamente. Meus irmãos queridos, eu quero falar também sobre a importância fundamental da nossa vida de oração constante. A oração não é apenas um momento específico e isolado do dia, mas deve ser uma atitude permanente do nosso coração. Oramos quando falamos formalmente com Deus, mas também oramos quando o louvamos durante o trabalho, quando o agradecemos por uma refeição, quando o invocamos diante de uma dificuldade inesperada. Cultivem diligentemente o hábito da oração constante. Façam de Deus o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de dormir. Conversem naturalmente com Ele durante o trajeto para o trabalho, durante as tarefas domésticas, durante os momentos de descanso. Deus nunca se cansa de ouvir a nossa voz, não se aborrece com as nossas repetições, não considera pequenas as nossas preocupações cotidianas. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Porque uma vida de oração é uma vida protegida, abençoada, direcionada pessoalmente pelo próprio Deus. Quero encorajá-los também a serem pessoas de fé ativa, não apenas de fé contemplativa. A fé verdadeira se manifesta claramente através das obras concretas de amor, através do serviço abnegado ao próximo, através da busca incansável da justiça e da paz. Não basta orar pelos necessitados, se podemos também ajudá-los concretamente.
Não basta pedir a Deus que console os que sofrem, se podemos também ser instrumentos eficazes desse consolo divino. Sejam as mãos amorosas de Deus para quem precisa de ajuda prática, sejam a voz encorajadora de Deus para quem precisa de uma palavra de encorajamento, sejam o coração compassivo de Deus para quem precisa desesperadamente de amor. Lembrem-se sempre de que muitas vezes Deus responde às orações através de pessoas como vocês, através de corações dispostos a serem usados por Ele como instrumentos de bênção. Há tanto sofrimento ao nosso redor, tanta carência material e espiritual, tanta solidão devastadora. Não fechem os olhos para essas necessidades gritantes. Não se acomodem pensando que não podem fazer diferença. Cada gesto de amor, por menor que seja, tem valor infinito aos olhos de Deus. Um sorriso genuíno pode mudar completamente o dia de alguém. Uma palavra amiga pode literalmente salvar uma vida. Uma oração sincera pode mover montanhas impossíveis. Meus queridos irmãos e irmãs, à medida que esta oração chega ao fim, eu quero deixar com vocês uma certeza inabalável que deve acompanhá-los durante toda esta semana. Deus os ama infinita e incondicionalmente. Não há absolutamente nada que vocês possam fazer para diminuir esse amor. E não há nada que precisem fazer para merecê-lo. Ele os ama simplesmente porque vocês existem, porque são criação preciosa das suas mãos, porque carregam em si a sua imagem divina e semelhança. Esse amor de Deus não é condicional aos seus acertos, não depende da sua performance espiritual, não varia conforme o seu humor ou as suas circunstâncias. É um amor constante, fiel, eterno. É um amor que os seguirá por toda a vida terrena e os acompanhará na eternidade gloriosa. Quando sentirem medo, lembrem-se desse amor. Quando se sentirem sozinhos, lembrem-se desse amor. Quando duvidarem do seu valor, lembrem-se desse amor. Quando o mundo disser que vocês não prestam, lembrem-se de que Deus declara que vocês são preciosos aos seus olhos. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, porque quem é amado por Deus tem o melhor tesouro que existe, tem a maior riqueza possível, tem a mais sólida segurança. Agora, meus amados, eu os convido a fazerem um ato público de fé. Escrevam nos comentários: eu confio em Ti, Senhor. Declarem a sua confiança em Deus, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Declarem a sua fé, mesmo que ela pareça pequena. Declarem o seu amor por Jesus, mesmo que o mundo não entenda. Essa declaração de fé será como uma semente preciosa plantada no coração de Deus. Ela germinará e produzirá frutos abundantes de bênção em suas vidas. Quando declaramos a nossa fé publicamente, estamos fortalecendo não apenas a nossa própria fé, mas também a fé dos nossos irmãos. Escrevam também: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Façam dessa declaração o lema desta semana. Quando as trevas tentarem invadir os seus corações, lembrem-se de que Jesus é a luz que dissipa toda a escuridão. Quando os problemas parecerem maiores do que vocês, lembrem-se de que Jesus é a salvação que pode resolver qualquer situação. Antes de nos despedirmos, eu quero orar uma bênção especial sobre cada um de vocês. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame sobre vocês as suas mais abundantes bênçãos. Que Ele proteja vocês e suas famílias de todo o mal, de toda enfermidade, de todo perigo. Que Ele prospere o trabalho das suas mãos, abençoe os seus relacionamentos, fortaleça a sua fé. Que Maria Santíssima interceda por vocês junto ao seu Filho Jesus.
Que ela os cubra com seu manto maternal e os conduza sempre pelo caminho da santidade. Que o anjo da guarda de cada um de vocês os acompanhe em todos os seus passos, protegendo-os dos perigos visíveis e invisíveis. Que esta segunda-feira seja o início de uma semana abençoada, produtiva, cheia de alegria e de paz. Que cada dia traga novas oportunidades de crescimento, de serviço, de amor. Que vocês sejam instrumentos de bênção na vida de outras pessoas, assim como foram abençoados através desta oração. Que Deus abençoe você e sua família, agora e sempre. Que Ele seja o centro dos seus lares, o fundamento dos seus relacionamentos, a fonte da sua alegria. Que o amor de Cristo reine em seus corações e a paz do Espírito Santo encha as suas mentes. Vão em paz, meus irmãos, levando no coração a certeza de que são amados, protegidos e abençoados pelo Deus do universo. Amém.